Bom dia, nós somos a equipe 1, né? Eu, a Larissa Santos e o Diego Oliveira. Nós ficamos com o artigo sobre a proteção do ecossistema manguezal à luz da Lei 12.651 de 2012. Novos desafios para a sustentabilidade dos manguezais do Rio Grande do Norte. Então, vamos começar aqui a introdução. O manguezal é um ecossistema de elevado valor socioambiental, que no contexto evolutivo da legislação brasileira tem sido objeto de proteção. Porém, mesmo diante da tutela jurídica do Estado, atividades econômicas de alto impacto vêm consumindo áreas de manguezais, especialmente na costa do estado do Rio Grande do Norte. Mediante essa constatação e os novos dispositivos apresentados pela Lei Federal 12.651 de 2012, a pesquisa se propôs a explorar a evolução da proteção legal dos ecossistemas manguezal, evidenciar a situação de uso e conservação dos manguezais do Rio Grande do Norte e buscar compreender como a Lei 12.651 de 2012 pode influenciar a dinâmica de uso e a conservação dos manguezais do Estado. Para tanto, foram utilizados como procedimento metodológicos a revisão da literatura que aborda o uso e a proteção dos manguezais, o levantamento e a análise da legislação ambiental, enfocando os dispositivos associados ao uso e à proteção dos manguezais e a aplicação da técnica Delphi, com a finalidade de levantar a opinião de especialistas sobre os manguezais do Rio Grande do Norte e a Lei 12.651 de 2012. A pesquisa evidenciou que a legislação aplicada aos manguezais teve início com a proibição dos cortes das árvores de mangue e evoluiu para a determinação dessas áreas como de preservação permanente. Além disso, foi constatado que o Rio Grande do Norte possui o menor percentual de proteção dos manguezais do litoral nordestino e que o novo Código Florestal poderá consolidar os empreendimentos de salina e cassinicultura do estado. O manguezal é um ecossistema costeiro formado em zonas de transição entre ambientes terrestres e marinhos. Deriva da mistura da água salgada proveniente das marés e da água doce continental. Apresenta características únicas, tanto em seu aspecto florístico como faunístico. A singularidade dos seus recursos naturais e das funções que desempenham no ambiente contribui para a manutenção da qualidade ambiental e o desenvolvimento de atividades produtivas tradicionais. Embora seja considerado importante o seu valor da existência, as florestas de mangues, ao longo dos anos, vêm sendo alvo de degradação resultante da ação humana, que ao desenvolver-se tecnologicamente e crescer em termos populacionais, tende a consumir de forma rápida e insustentável os recursos naturais. No Brasil, as áreas de manguezais se dispõem desde a foz do rio Oiapoque, no estado do Amapá, latitude norte, até o estado de Santa Catarina, tendo como limite sul o município de Laguna. Dada a sua importância ecológica, o ecossistema manguezal tem sido alvo de proteção no contexto evolutivo da legislação ambiental brasileira. Contudo, observa-se que, mesmo diante da tutela do Estado, atividades econômicas de alto impacto vêm consumindo áreas de manguezal ao longo da costa brasileira, especialmente a nordestina. No Rio Grande do Norte, os manguezais se distribuem em 7 principais zonas estaurinas no litoral oriental. Os mesmos vêm sendo constantemente submetidos a interferências antrópicas de empreendimentos salineiros e viveiros de camarão, constatando-se, por outro lado, a deposição de lixo e de efluentes domésticos e industriais, de modo que a situação dos manguezais norte rio-grandense está entre moderadamente a fortemente degradados. Como exemplo do uso predatório dos manguezais do Rio Grande do Norte, cita-se que no ano de 2013, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis apresentou um trabalho de inteligência que, ao longo de 3 anos, monitorou as atividades das salinas em 7 municípios do litoral norte e que resultou na emissão de 112 multas distribuídas
por 35 empresas do setor salineiro, ultrapassando os 80 milhões de reais. Grande parte dessas multas tem relação com a degradação dos manguezais, devido à ampliação de tanques para aumentar a produção, o fechamento de rios e canoas, os desmatamentos e soterramentos de manguezais e também o lançamento de efluentes tóxicos. Diante dessa constatação e considerando a promulgação da Lei Federal 12.651 de 2012, que institui o novo Código Florestal e que abrandou a proteção do ecossistema manguezal, a presente pesquisa buscou explorar a evolução da proteção legal do ecossistema manguezal e compreender como as mudanças na legislação podem afetar os mangues do Rio Grande do Norte. Aqui a metodologia. A primeira etapa da pesquisa foi o levantamento de trabalhos científicos, dissertações, teses e artigos sobre os manguezais que enfocassem os conceitos, a dinâmica, a importância e os impactos ambientais em áreas de mangue. Após essa etapa, foi feito o levantamento e análise da legislação ambiental, com foco na proteção do ecossistema manguezal. Consultou-se, por exemplo, a Lei 4.771, de 1965, a Lei 12.651, de 2012, e a 303, de 2002, e a Resolução 369, de 2006. Depois foi realizada uma análise detalhada do processo de elaboração da Lei 12.651, de 2012, que vem sendo chamada pelo senso comum de Novo Código Florestal, especialmente no que se refere ao capítulo 3, que trata do uso sustentável dos apicuns e salgados. Para isso, foram consultados adjornais da Assembleia Legislativa Federal, do Senado e da Presidência da República. A discussão sobre o manguezal do Rio Grande do Norte, o capítulo 3 da Lei 12.651 de 2012, foi realizada a partir da técnica Delphi, na qual a análise de determinado objeto ou temática se baseia na consulta a especialistas, os quais, a partir de sua formação, contribuem com a construção de uma concepção ou concepções diferenciadas. No caso da pesquisa proposta, foram consultados 6 profissionais, que atuam em entidades públicas, privadas e autônomas, que estabelecem direta ou indiretamente uma relação com a gestão e ou uso dos manguezais. São estes: um professor do curso de Direito da Universidade do Rio Grande do Norte, que leciona as disciplinas de Direito e Legislação Ambiental, um analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, responsável pela comarca do IBAMA em Mossoró, um representante de uma organização não governamental, ONG, que atua na área de proteção ao ecossistema manguezal, um professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, graduado em Engenharia de Pesca, um gestor ambiental que atua no setor público em um município do estado que detém o ecossistema manguezal e suas limitações. E por este fim, um engenheiro de pesca que trabalha no ramo salineiro e tem publicações sobre recuperação manguezal. Os especialistas foram entrevistados com perguntas abertas e fechadas. O principal intuito dessa pesquisa foi identificar como os entrevistados compreendiam a evolução da proteção dos manguezais do Rio Grande do Norte e como avaliavam as mudanças no disciplinamento do uso desse ecossistema a partir da entrada em vigor da Lei 12.651 de 2012. Resultados e discussões. 3.1. A legislação ambiental, a evolução da proteção dos manguezais. No Brasil, historicamente, os primeiros diplomas legais que trataram da proteção dos manguezais datam do século XVIII, período em que o país se configurava como colônia de Portugal, o qual era submetido ao regime legislativo dos portugueses, pois não possuía suas leis próprias. Nessa época, destacaram-se na proteção dos manguezais a Carta Régia de 1743, que proibia o corte do mangue vermelho para a queima,
e o alvará com força de lei, assinada em 10 de julho de 1760 pelo el-rei Dom José. Segundo este, prendia-se e multava-se quem cortasse o mangue que não tivesse sua casca previamente utilizada para a produção de tanino. Tais medidas surgiram dentro do contexto em que o manguezal era visto, sobretudo como fonte de lenha, estacas e tanino, tinta obtido da casca do caule do mangue. O tanino foi um importante produto comercializado pela Europa, utilizado para tingir tecidos e couros. O Brasil abasteceu a Europa de tanino exportando várias plantas taníferas. Desde então, descobertos os primeiros produtos do mangue, o interesse comercial sobre os manguezais só crescia. Durante o Império, apenas se registra em 25 de janeiro de 1812 o decreto do príncipe regente Dom João VI, que criava o Laboratório Químico do Brasil, no Rio de Janeiro. Dentre outras finalidades, o laboratório almejava descobrir aplicações práticas dos produtos extraídos dos manguezais, iniciativa que foi fundamental para o desenvolvimento da indústria química brasileira. No que diz respeito à fase da República, que se estende de 1889 a 1930, Cabral destaca a Lei nº 3.979 de 19 e o Decreto-Lei nº 14.596 de 20. Ambos abordavam o contrato de uso de um imóvel por preço e tempo determinado em áreas de mangues, o que deveria estar dentro das normas de preservação, não permitindo o aterramento ou apossamento das áreas. Posteriormente, o decreto número 3.438 de 41 considerou de forma melhor esses ideais, quando mesmo obrigava o faroeiro a cuidar da preservação dos manguezais, proibindo seu corte. Contudo, no antigo Código Florestal de 1934, se previa esta obrigação, através do Decreto nº 23.793, de 27 de janeiro de 1934, pelo qual nenhum proprietário poderia abater mais de 3/4 da vegetação existente em seu imóvel. A reivindicação, a reformulação da legislação florestal só se deu em 1962, quando o então ministro da Agricultura, Armando Monteiro Filho, mediante um intenso processo de alteração dos ecossistemas, alegou que o avanço indiscriminado sobre as matas tinha impacto direto na agricultura. A reformulação do Código perdurou 3 anos de debates entre dezenas de especialistas, quando em 15 de setembro de 1965, o então presidente Humberto de Alencar Castelo Branco sancionou a Lei Federal 4.771 de 1965, que diz o quê? Que tem aqui essa parte, né? O Código Florestal de 1965 reconheceu as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação natural como bem de interesse comum a todos os habitantes, considerando como de preservação permanente as situadas nas restingas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras, põe a vegetação como objeto central da proteção. Contudo, 3 anos após sua publicação, era promulgada a Lei de Proteção à Fauna, Lei nº 5.197 de 67, que prevê a proibição de destruição de espécies da fauna como um todo, incluindo-se a dos manguezais, estabelecendo mecanismos de controle quanto às atividades de caça e captura, cabendo ao órgão público federal competente, o IBAMA, atualizar anualmente. O artigo 8, que tem isso. A relação das espécies cuja utilização, perseguição, caça ou apanha será permitida, indicando e delimitando as respectivas áreas. B. A época e o número de dias em que o ato acima será permitido. C. A quota diária de exemplares cuja utilização, perseguição, caça ou apanha será permitida. No que diz respeito às áreas de preservação permanente, os APPs, que o Código Florestal de 1965 tratava, estas ganharam maior proteção jurídica com o advento da Lei 6.766
de 1979, pela qual não se permite o parcelamento do solo em áreas de preservação ecológica, com determinação prevista no artigo 3, parágrafo único. Conforme disposto no Código Florestal, a suspensão das APPs somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. Atualmente, os manguezais encontram-se sob a proteção jurídica tanto em áreas de APPs como em unidades de conservação, que são regulamentadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, instituído pela Lei 9.985 de 2000, 35 anos após a Lei 4.771 de 65. No Brasil, cronologicamente, depois do Código Florestal de 65, em 81, estabeleceu outro pilar do direito ambiental interno, a Lei 6.938, nomeada como a Política Nacional do Meio Ambiente. A PNMA estabeleceu importantes instrumentos para a gestão e fiscalização ambiental, criando assim o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, tornando explícitos os órgãos e entidades que estariam responsáveis pela melhoria da qualidade ambiental. Dentre os apresentados pela PNMA estava o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. No entanto, o amadurecimento da evolução legislativa do direito ambiental culminou-se em 1988 com a repaginação da Constituição Federal. A nova Constituição, então promulgada, dedicou o capítulo 6 ao meio ambiente, estabelecendo no seu artigo 225 o direito ao meio ambiente equilibrado. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Outra importante ressalva apresentada pela Constituição de 1988 é o reconhecimento da zona costeira. Isso aqui. Pronto. É o reconhecimento da zona costeira como de interesse especial para o país. Sendo definida como patrimônio nacional, a mesma se destaca como uma porção do território nacional, que deve merecer a atenção do poder público quanto à sua ocupação e ao uso de seus recursos. Sendo assim, ainda no mesmo ano, em 16 de maio, o presidente da República sancionou a Lei nº 7.661, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Este deverá prever o zoneamento de usos e atividades na zona costeira, priorizando a conservação e proteção, entre outros, dos seguintes bens. Tá no artigo 3, né? 1. Recursos naturais, renováveis e não renováveis, recifes, passéis e bancos de águas, ilhas costeiras e oceânicas, sistemas fluviais, estaurinos e lagunares, baías e enseadas, praias, promontórios, costões e grutas marinhas, restingas e dunas, florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas. 2. Sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades naturais de preservação permanente. 3. Monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico, paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico. Em se tratando das resoluções publicadas pelo CONAMA, se destacam a Resolução número 303, publicada em 20 de março de 2002, que dispõe parâmetros, definições e limites de APPs, e a Resolução 369, de 28 de março de 2006, a qual dispõe sobre os casos excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em APPs. Especialmente a Resolução CONAMA 303 de 2002 trouxe muita discussão e dúvida para os órgãos ambientais, pois tratou o ecossistema manguezal como um APP, enquanto a Lei 4.771 de 1965 considerava APP apenas as áreas
florestadas. E nesse período era inaugurado uma discussão técnica, científica, jurídica e política que permanece até hoje, que tomou um novo fôlego com a publicação da Lei 12.651 de 2012, o uso das áreas de apicuns e salgados para atividades produtivas.